As Olimpíadas foi sem dúvida um grande evento ocorrido no Brasil. Isso é quase unanimidade entre os brasileiros. Mas gostaríamos de apresentar diversas visões sobre determinados assuntos a respeito do período dos Jogos, temas como direitos humanos e participação política. Afinal, em paralelo com os eventos olímpicos, na vida política do país, uma presidente sofre impeachment. Um impeachment que foi sondado por 6 milhões de pessoas nas ruas, mostrando que desde 2013 está querendo tomar seu espaço de direito. A pretensão é mostrar que nem tudo são flores ou espinhos. Nem toda flor é completamente perfeita ou completamente imperfeita. Assim também foram os Jogos Rio 2016, que em paralelo com a participação popular nas ruas, derrubando uma presidente, entregou ao mundo um lindo evento. Em outubro de 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016, jogos tradicionais que ocorrem de 4 em 4 anos. Sua última sede foi Londres, na Inglaterra, em 2012. As Olimpíadas originaram-se por volta do século VIII, na Grécia Antiga. Eram celebrados nas cidades-estados de Olímpia. Segundo a Autoridade Pública Olímpica, os custos dos Jogos Olímpicos de 2016 foram inflacionados em 400 milhões em relação à última estimativa, que havia sido divulgada em agosto de 2015 e chegou a 39,1 bilhões. Para esse trabalho, nossa equipe fez um levantamento em um grupo do aplicativo WhatsApp, que conta com 57 integrantes há cerca de um ano. Enquanto se discutia sobre diversos temas, o integrante Isaac Oliveira, tecnólogo em mecânica de 37 anos, levantou 3 ponderações importantes. Segurança. Segundo Isaac, o Brasil provou ao mundo que é capaz de promover grandes eventos internacionais, garantindo a segurança de todos. Isso porque antes das Olimpíadas, vários países subestimaram o Brasil, continua Isaac. Austeridade. No ponto de vista do técnico em mecânica, o Brasil realizou um lindo evento com pouco dinheiro, comparado às Olimpíadas anteriores. Por último, Isaac pontuou dizendo que, de um modo em geral, a crise política não prejudicou o evento e permitiu ao povo brasileiro mostrar para o mundo suas riquezas culturais, hospitalidade e amizade. Rosângela de Oliveira Ribeiro, auxiliar de escritório, 51 anos, moradora do Rio de Janeiro, também colaborou nos enviando um áudio a respeito de seu ponto de vista enquanto carioca. Acompanhe. Marcelo, eu acho que das Olimpíadas que para a gente assim ficou muito evidente é que, apesar do Brasil estar vivendo assim num momento social conturbado, um momento político muito conturbado, né? Então, nesse momento que a gente recebe muita gente de fora, que na realidade não tem nada a ver com nossos problemas, né? A gente recebe de braços abertos, né? E a população em geral tenta fazer com que essas pessoas tenham uma estadia bem, sejam bem acolhidos, sejam bem recebidos e saiam daqui satisfeitos, né? Apesar de todo o momento social que a gente vive e de toda a crise, apesar de toda essa conturbação na política, né? O povo brasileiro consegue separar as coisas e receber bem, né? Essas pessoas que vêm de fora, que saem daqui com uma boa imagem, né? Da nossa população, da sociedade, né? O pessoal sempre com animação, sempre com alegria, sem deixar influenciar assim os problemas que a gente sabe que nos aflige muito, né? Que mexe muito com a gente, mas que a gente conseguiu separar bem as coisas. Eu acho que isso foi uma coisa assim que ficou bem nítido nas Olimpíadas, né? Porque eu fui pro Bolivar umas 2 vezes, né? Tava cheio de gringo, a segurança, né? Tava ótima, mas a gente via assim que os gringos estavam bastante satisfeitos, estavam felizes, estavam animados, né? Sem aquela preocupação, né? Que a gente tem aqui no nosso dia a dia de ser assaltado, de ser mal recebido. Eles estavam assim bem integrados mesmo e eu achei isso muito legal. Segundo pesquisas do Paraná Pesquisas, a maioria dos cariocas não está interessada na Olimpíada. A Olimpíada do Rio teve seu início oficial marcado para sexta-feira, dia 5 de agosto, com a realização da cerimônia de abertura. Certamente, o evento mexe com a cidade e com os cariocas, que, de acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas, estavam, em sua maioria, pessimistas com a competição. Ao todo, 21,1% das pessoas afirmaram estar interessadas ou muito interessadas nos Jogos Olímpicos, enquanto 75,8% disseram estar pouco interessadas ou nada interessadas.
Outros 3,1% não responderam ou não sabiam. Sobre a preparação e um possível legado para a cidade do Rio de Janeiro, 79,3% dos entrevistados responderam que a cidade não estaria preparada para receber a Olimpíada e 58,8% afirmaram que o evento trará mais prejuízos do que benefícios. Em relação aos preços praticados na cidade, 72% notaram um aumento nos valores, 24,2% declararam que eles continuam no mesmo nível e apenas 0,3% relataram queda. Quando o assunto é segurança, há um equilíbrio nas respostas. Diante da preocupação de ataques terroristas, 49,4% das pessoas disseram que pretendem mudar a rotina como, por exemplo, evitar locais com aglomeração de pessoas. Outros 46,2% responderam que não vão alterar seus hábitos. A pesquisa entrevistou 900 habitantes do município do Rio de Janeiro, entre os dias 27 e 31 de julho deste ano. O levantamento tem grau de confiança de 95% e uma margem de erro de aproximadamente 3,5%. As Olimpíadas e as Paralimpíadas serviram para permitir que o brasileiro e o povo sul-americano mostrassem o quanto é receptível e festeiro. Para que essa festa acontecesse, muitas famílias foram retiradas de suas moradias. Para construir o Parque Olímpico, cerca de 2.400 pessoas foram realocadas para outra região. Nunca no período histórico do Rio de Janeiro houve tantas emoções na cidade. As perguntas que ficam são: aonde entram os direitos humanos ou, no mínimo, a ética na administração pública da prefeitura? Qual o preço social a ser pago para que a capital carioca sediasse esse grande evento do mundo esportivo? Por mais que a participação política começou a se tornar algo real na comunidade brasileira, poucos são os políticos que se atentaram a isso. O povo ainda tenta tomar seu espaço no poder. Desde 2013, o povo está ativamente nas ruas para buscar seu protagonismo. Afinal, democracia é o poder do povo. Nossa Constituição, em seu artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. O povo é sincero. Sincero ao ponto de derrubar presidente que comete crime de responsabilidade. Sincero ao ponto de mostrar sua insatisfação para o mundo inteiro, chegando ao ponto de vaiar seu governante em Maracanã lotado. O profissional de educação física Luiz Coimbra, também integrante do grupo, nos enviou sua opinião, relatando também como foi sua experiência ao assistir os jogos. Apesar de eu ser um professor de educação física, trabalhar com esporte e adorar esporte, na minha opinião, nenhum mega evento internacional da magnitude de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo deveriam ser realizados no Brasil, porque a maior parte dos recursos, das finanças para a realização desses eventos vem da própria União, do Estado, ou seja, dos nossos impostos e da iniciativa privada que atua no Brasil. Ora, um país com tanta carência nos setores públicos, de fundamental importância para o cidadão, como saúde, educação e segurança, não seria mais coerente e responsável investir esse montante de bilhões nessas áreas e melhorar assim as condições de vida do próprio cidadão brasileiro? Para mim a resposta é sim, essa deveria ser a prioridade. Mas como a Olimpíada é um evento mágico e o esporte, que é a essência dos Jogos Olímpicos, tem um poder tão grande de união de diferentes povos, tomara que o legado, tanto material quanto dessa evidência do valor do esporte, tenham uma continuidade positiva, ou seja, que possamos descobrir que as obras foram feitas dentro de uma coerência e de números não superfaturados, esperamos, e que os projetos e os grandes investimentos feitos tenham continuidade e façam sentido, o sentido de continuar servindo às comunidades brasileiras de alguma forma, esse investimento possa deixar um legado positivo. Parafraseando o personagem Capitão Nascimento de Tropa de Elite 2, trazemos a fala de um povo cansado. Eu fui para a rua carregando cartazes e revoltas, pronto para detonar o sistema.
Eu fui lá para falar a verdade, para dizer o que eu estava sentindo. Me revoltei com tudo o que era revelado, reconheci meus erros e voltei. De tempo em tempo, eu me tornava maior. Diziam que eu era um gigante adormecido, mas me mostrei e dei porrada em muita gente. Pedi que muitos políticos fossem para a cadeia. Por causa da minha luta, teve Dilma e Cunha que foram para fora muito antes do que esperava. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora, me responda uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo e a corrupção continua. Para mudar as coisas vai demorar muito tempo, mas a mudança começa no meu interior enquanto povo brasileiro. Integrantes do grupo: Ana Maria Almeida, Clara Gervásio, João Pedro Oliveira, João Victor Carvalho Freire, João Vitor Morgado, Leandro Henrique, Marcelo Sarmento, Matheus Alves e Paulo Wilson, terceiro B.